A Agência Nacional de Transportes Aquaviários acaba de estabelecer as prioridades e estratégias para o transporte aquaviário e gestão portuária até 2018. Entre as metas estão a modernização da gestão das administrações portuárias, o aumento da capacidade das instalações portuárias para atender a demanda de carga e também a promoção da sustentabilidade ambiental nos portos. Todo esse trabalho vai depender muito do profissional de gestão portuária. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta profissão no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, e para falar sobre este tema, nós convidamos a professora Hilda Maria de Souza Rebelo, professora mestre no curso superior de Tecnologia em Gestão Portuária aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada, Lise, pelo convite, né, para participar aí dessa entrevista. E falar um pouco mais, né, tornar um pouco mais conhecido o nosso curso de gestão portuária. Perfeito. Bom, professora, nós vivemos em uma região portuária que está em constante expansão, né? Eu queria saber um pouco sobre mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho para quem tem formação em gestão portuária? Então, o mercado de trabalho tem se apresentado bastante promissor, né, para quem está se qualificando, para quem está no curso de gestão portuária. Itajaí, né, é um polo logístico, né, voltado para a atividade portuária. Nós temos aí o próprio porto de Itajaí, temos o terminal Portonave, né, um terminal novo, né, mas que também alavancou bastante essa questão da movimentação de cargas. O T-Porte, temos o Politerminais e o complexo portuário catarinense como um todo é muito promissor. Nós temos agora o Porto de Itapoá, que também é recente. Temos o Porto de São Francisco, que continua em sua plena atividade, né? O Porto de Imbituba tem crescido bastante também, recebido bastante investimentos, principalmente da iniciativa privada. E temos aí também outros estados, né, que também estão bastante promissores, como Paranaguá. O Porto de Paranaguá tem crescido, inclusive um novo terminal, o Porto Pontal. Rio Grande também tem bastante expressão em movimentação de carga e os demais terminais do Brasil, né? Um crescimento bastante vertiginoso na região norte do país e região nordeste, né? Agora, então, com a abertura do Canal do Panamá, isso vai ficar muito mais evidente, né? Vamos receber navios de tamanhos maiores e vai ter uma demanda. Os dados estatísticos já apontam uma demanda bastante grande para profissionais que estejam qualificados para a gestão portuária, tanto a gestão administrativa como operacional também, né? Da movimentação de cargas. Muito bem. Muito bem, professora. Hoje em dia, quando o acadêmico se forma, ele está preparado para realizar quais atividades? Então, além da gestão portuária em si, né, além da atividade de gestão, de gestor, né, ele pode atuar também em outros segmentos da operação portuária que estejam ligados, né, na interface logística, da logística portuária e do comércio exterior. Como, por exemplo, os armadores, né, os escritórios dos armadores que se estabelecem aqui na região, em toda a costa brasileira. Praticamente todos os armadores têm um preposto, né, um escritório centralizado onde tem maior fluxo de cargas. Nos despachantes aduaneiros, dos escritórios de despachante, nos escritórios de transportadores rodoviários, ferroviários, onde tem transporte ferroviário, nos NVOCC, nos transitários de carga. Então, tem uma gama enorme, né? Armazenagem, né? Tecnologia de informação, porque a tecnologia de informação tem sido implantada em praticamente todos os portos, devido aos equipamentos novos, aos navios maiores, né? Que demandam um maior conhecimento de tecnologia de informação. Então, tem uma gama muito grande, né? Bem ampla, né? De atuação aí para os profissionais da área. Muito bom. Agora, professora Hilda, como é que você avalia a estrutura dos portos aqui da nossa região? A gente está falando especialmente, lógico, Itajaí e Navegantes, mas, enfim, fica à vontade para falar de outros. A estrutura portuária
de Itajaí, Navegantes, elas são muito fortes. Itajaí ainda figura como o segundo maior, o complexo de Itajaí como um todo. Porque hoje, quando a gente fala no Porto de Itajaí, a gente já não fala isoladamente no porto somente de Itajaí. A gente fala também no complexo como um todo, abrangendo, como eu te falei, os terminais, né? Teporte, né? Esse novo terminal que está abrindo agora, o Barra do Rio, né? A Politerminais, Navegantes, Portonave e Itajaí. Perfeito. Então, é muito forte a movimentação, né? A adoção de novas tecnologias, né? A adoção de recursos, né? De infraestrutura, né? Então, isso tem sido, a gente pode considerar assim, o nosso complexo em Santa Catarina o mais forte. Em seguida vem Itapoá e São Francisco, né, que pertence à mesma autoridade portuária e tal, que depende da mesma autoridade portuária e dos mesmos órgãos anuentes e tal. Então, é um complexo bastante forte também. E, como eu tinha comentado, também Imbituba aí já está caminhando também para se fortalecer cada vez mais e movimentar cada vez mais cargas, né? Bem, professora, em questão de espaço e estrutura, o que é preciso para que uma cidade possa ter um porto? Bom, antes de mais nada, é necessário que ela tenha um bom canal de acesso, né? Porque para que se possa implantar um porto numa determinada região, é necessário que se faça um estudo hidrográfico, né? Geográfico também, em termos de localização, para que se possa implantar um porto. Então, antes de mais nada, a necessidade, né, de um canal de acesso, de um bom acesso aquaviário, né? Os acessos terrestres também são bastante importantes e um espaço físico, né, grande em termos de retroárea. Isso vai depender, claro, da característica da carga que você vai movimentar, né? Se você vai movimentar granéis, você tem que ter um espaço físico muito maior do que se você for movimentar a carga geral solta, né, e do container. Mas, de qualquer forma, e isso também vai depender da interlândia, ou seja, o contexto econômico onde o porto está inserido, né, e do quanto, além do contexto econômico, e do quanto de movimento de carga vai ter. Então, o porto ele é pensado em função também do fluxo de carga que ele vai receber. Okay? Professora, se um porto não for construído de uma forma adequada, há a possibilidade dele prejudicar o meio ambiente? Com certeza, sim. Com certeza. Os impactos ambientais gerados por uma construção, né, por uma estrutura portuária, quando está sendo construída, é muito grande. É por isso que os órgãos cobram uma contrapartida dessas empresas, né? Eles cobram uma contrapartida, uma forma de mitigação dos danos causados, né? Isso aconteceu com a Portonave, aconteceu com Itapoá, ou com qualquer outra estrutura portuária que se estabeleça aí ao longo da costa. Professora Euda, agora, falando em meio ambiente, a preocupação com os impactos ambientais que são provenientes da atividade portuária, tem modificado as rotinas do setor? Porque agora mesmo a gente anunciou as prioridades aí da ANTAQ, né? Está mudando alguma coisa? Sim, tem. Bastante. Muito. A fiscalização é mais intensa, né? As exigências são maiores, então a fiscalização é mais intensa. A questão da água de lastro, a questão até do próprio impacto ambiental durante a construção, né? É muito visado também. Hoje, qualquer situação pode gerar um empecilho, né? E pode travar o desenvolvimento, né, daquela construção, daquele porto, né, daquela estrutura. Muito bem. Professor, os portos aqui da região, os mais próximos ao curso de Itajaí, de Navegantes, tem alguma parceria com o curso? Os alunos têm contato com esses espaços? Tem. Nós nós interagimos muito, a nossa coordenação, né, o coordenador, ele interage muito com as empresas, né, do setor, e ele recebe, né, e-mails, por exemplo, as empresas têm vagas disponíveis, né, para tal atividade. Então, a primeira coisa que eles fazem, manda para a Univale. E o professor, né, o coordenador, ele envia para os alunos. Então, diariamente, eu sei, porque meu filho também estuda, né? Então, assim, diariamente a caixa de e-mail vem, sabe, tem algum e-mail apresentando alguma vaga que
que o aluno possa escolher, ou seja ela para efetivo, ou seja para estágio, né? E, além disso, também, a coordenação ela mantém um convênio com o Departamento de Portos e Costas, né? Ligado à Marinha, e de vez em quando, então, alguns alunos são enviados, né? Tem um convênio, né? E são enviados para o curso para se qualificar também. Os alunos fazem visitas ao porto? Sim. Um dos diferenciais do nosso curso justamente é esse. A gente realiza bastante visita técnicas. Em geral, quem acompanha essas visitas sou eu, até porque as minhas disciplinas são muito relacionadas a terminais e portos, né? Então, eu leciono a disciplina de introdução ao sistema portuário, terminais e portos voltado para carga geral e granel, e terminais e portos voltado para carga containerizada. Então, nada mais justo que eu vá, que eu os acompanhe, né? Então, nós já fizemos visita ao Porto de Santos, já fizemos a Imbituba, Itapoá, fizemos esporadicamente aqui em Itajaí, que é mais próximo, Navegantes. Então, a armazenagem também, as empresas, elas são muito solícitas, né? Quando você solicita, elas são muito receptivas, né? Legal, e recebe os alunos, então é muito bom, e tem uma interação muito grande, boa mesmo. Professora, os impactos que um porto pode gerar na economia, o fato de ter um porto numa cidade movimenta quais setores da economia? Você quer saber relacionado mais a Itajaí, o impacto Pode em Itajaí? Ser, no caso aqui em Itajaí, vamos usar como exemplo, então, aqui em Itajaí, o fato de ter um porto auxilia de que forma a economia da cidade? Bom, na verdade, aqui em Itajaí hoje, né, o porto é responsável por cerca de 60%, 70% da economia, embora a gente veja outros nichos de negócios se instalando na cidade, mas o porto ainda é o motor, né? Sabe que isso nem sempre foi assim, né? Até a década de 80, o que movia a cidade era a atividade pesqueira, né? Aí, da década de 90 em diante, com as reformas portuárias e com a inserção da iniciativa privada na atividade portuária, né? E Itajaí entrou, a partir dos anos 2000, aí, com a iniciativa privada operando no porto, isso modificou bastante. Então, se você pegar os dados estatísticos, comparando o início dos anos 90 até agora, 2014, você vê uma curva crescente, vertiginosa e rápida. Né? Então, a atividade pesqueira deixou de ser né, o carro-chefe, né, o motor econômico da cidade, e a atividade portuária passou. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem algumas pessoas, principalmente esse pessoal da geração mais nova, imagina que a atividade portuária sempre foi o motor econômico da cidade, e não é verdade. É uma história recente. É recente, é uma coisa de 20 e poucos anos para cá. Né? Ou seja, é muito recente. E não né? Porque são 20 e poucos anos, é um quarto de século, né? 25 anos. Mas foi o responsável por isso foram as reformas implantadas pelo governo federal na década de 90, nos anos 90. Então, tem um impacto muito forte na economia hoje, né? Não só aqui em Itajaí, mas em todo o Brasil. E esse impacto, claro, Santos sempre foi, por exemplo, a cidade de Santos sempre foi dependente há muitos anos da atividade portuária. Mas outras cidades não eram tão dependentes assim da atividade portuária. E as reformas que houveram que contribuíram para o desenvolvimento, né, para um maior desenvolvimento da cidade, e a maioria das cidades portuárias passou, sim, a depender mais fortemente, né, da economia, da atividade portuária. Senhora Hilda, falando então um pouco dessa política nacional, voltando aí a essas definições da Agência Nacional de Transportes, que eu acho que foi no mês de agosto que saíram essas definições, ou agora em setembro mesmo? Sim. Foi há pouco tempo, enfim. Qual a sua avaliação? Como é que você avalia essas prioridades definidas pela ANTAQ? Elas são necessárias, né? Porque, embora a gente tenha tido um crescimento bastante significativo, né? Na área portuária em todo o país, mas ainda assim, em relação aos países no exterior, que também sofreram com reformas no mesmo período, na década de 90, isso por conta do aumento da globalização, do comércio internacional, então atingiu vários países, né, de vários continentes. O nosso desenvolvimento ainda ficou aquém desses países do exterior. Né? Então, essas medidas elas são extremamente necessárias para o desenvolvimento portuário nacional, mas elas devem ser levadas a cabo, realmente, sabe, levadas a sério.
porque tem algumas medidas que são colocadas, né, que são impostas, mas que não são colocadas em prática. Certo. Né? E isso tem meio que prejudicado, tem prejudicado seriamente, né, o sistema portuário como um todo, né, o desenvolvimento do sistema portuário, porque não é só o sistema portuário em si, não é só o porto em si, é todo o entorno dele e principalmente os acessos logísticos, né, os acessos rodoviários, isso também é um impeditivo do desenvolvimento do porto. Perfeito. A gente vai fazer um intervalinho, vamos voltar já a conversar com a professora Hilda Maria de Souza Rebelo, professora do curso de superior em Tecnologia em Gestão Portuária. Depois a gente explica melhor o curso, né, professora? Okay. Depois do intervalo. Obrigada. Já voltamos. Hoje estamos falando sobre gestão portuária. A nossa convidada é a professora Hilda Maria de Souza Rebelo. E, professora, eu já queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós sobre esta formação oferecida aqui na Univale. É uma formação em nível superior, não é? Exatamente. O curso tecnólogo, ele é um curso em nível de graduação, né? Ele tem duração de 2 anos e meio. E as disciplinas, elas são muito focadas no segmento, no nosso caso, estamos falando tecnólogo em gestão portuária, no segmento da área portuária, né? Então, são contempladas disciplinas da área do direito marítimo, legislação aduaneira, né? Terminais e portos, sistema portuário nacional, gestão ambiental portuária, né? Consta na grade também. E outras disciplinas correlatas, né? Tecnologia de informação, gerenciamento de armazéns, né? Comportamento organizacional também se aborda, né? Então, assim, são aquelas disciplinas que vão fazer parte lá do dia a dia do trabalhador na empresa, né? E que estejam alinhadas às exigências do mercado nessa área. Então, a gente procura sempre atualizar a ementa, né? A grade curricular, que a gente chama, a matriz curricular, de acordo com as necessidades do mercado. E a gente até, inclusive, faz uma pesquisa junto ao setor para ver o que demanda mais, né? Claro. O que é mais necessário, em termos de juntar ali, né, na grade, na matriz, para atender essa necessidade. Também. Professora, atualmente, qual a importância do Porto de Itajaí em nível nacional? Bom, em nível nacional, o Porto de Itajaí, ele se apresenta como, para carga containerizada, né, como o segundo maior movimentador de carga containerizada, né, pelo menos até 2014, início de 2015, ainda se mantinha, né, essa movimentação, e juntamente com outros portos também, né, e atrás de Itajaí vem São Francisco, vem Itapoá, Rio Grande do Sul, Paranaguá também, né, Santos em primeiro lugar sempre, né? Até porque 27%, né, do PIB brasileiro, né, passa, né, pelo Porto de Santos, mas Itajaí é muito bem colocado, muito bem visto também, né, no cenário portuário nacional. Agora, a gente está falando do cenário nacional e, lógico, a questão da reorganização dos portos, enfim, da melhoria em diversos setores da área portuária, para que haja mais competitividade do Brasil lá fora, né? Exatamente. Quem é que está no topo aí quando se fala em gestão portuária no mundo? No mundo? Os chineses. São os chineses. Os portos chineses hoje, olha, até 2004, para te ter uma ideia, quando tu olhava no ranking dos 10 maiores portos, vamos supor, né, do cenário mundial, né, a maioria dos portos eram ou europeus, eu achei que ia ser Europa. Não é mais. Ou europeus ou os americanos, né? Certo. A partir já em 2004, Rotterdam era o primeiro maior porto, o maior movimentador, né, o porto de entrada para cerca de 500 milhões de habitantes de alto poder aquisitivo, digamos assim, né, europeu. Em 2004, ele já Rotterdam perdeu o posto já para Singapura, né? E de lá para cá, hoje tu pega os 10 maiores, eu estive olhando essa semana ainda, 8 são chineses. Incrível, hein? Exatamente. Uau. E Rotterdam não figura mais entre os 10 maiores. Uau, que reviravolta. Reviravolta, isso nos últimos 20 anos também. E eles têm um sistema muito diferente dos aplicados aqui no Brasil, no Ocidente. O que diferencia, professora? Eles têm, assim, uma gestão portuária, o foco deles é o porto mesmo, né? A economia de várias cidades ali gira em torno do porto.
E eles também tiveram um desenvolvimento muito grande, né? Um desenvolvimento econômico muito grande, e a necessidade de escoar essa produção, essas cargas, né? Essas mercadorias produzidas lá, levou, né, a melhoria dos portos e até a construção de novos portos. Eles continuam construindo portos ainda. E não são portos com 3, 4 berços de atracação ou com 1.000 metros de cais, né? São portos com 50, 40 berços, entende? Para receber navios de 300, 400 metros. Então, eles estão muito bem preparados e recebem um incentivo muito forte do governo e também da iniciativa privada. Né? Ok. Isso é um diferencial. Total. Professora, um exemplo aqui. Aqui em Itajaí, Navegantes tem 2 portos, né? Estão relativamente muito próximos. Sim. E isso, no setor de economia do porto, isso é bom ou ruim, essa concorrência estando tão próxima? É polêmico. Essa pergunta é complicada, já vi. É polêmico, mas, assim, Navegantes, né, no meu ponto de vista, ele veio agregar, né, para a economia da região, né? Tanto é que a gente percebe-se o desenvolvimento bastante significativo de Navegantes no pós-2007, né? Pós-instalação da portonave. Ele veio agregar, trouxe mais possibilidades de empregos, até inclusive hoje muitos dos nossos alunos são da portonave, eles até exigem uma qualificação dos alunos, nós temos muitos alunos da portonave aqui, temos muito da IPM Terminais também daqui de Itajaí, né? Mas muitos da portonave que vêm se qualificar. Então, assim, no meu ponto de vista, veio a agregar, muito positivo, bastante positivo. Claro que tem, né, aquelas questões de assimetria regulatória, que se a gente for falar aqui vai uma tarde inteira, né? Existem algumas questões pontuais que são discutidas, né? Em quem é mais competitivo, quem é menos competitivo e o porquê que isso acontece, né? Mas, no geral, assim, no meu ponto de vista, foi muito positiva a vinda de Navegantes para a região. Nessa linha ainda, há alguns meses, 30 funcionários do Porto de Itajaí, você deve ter acompanhado, sim, né, professor? Foram demitidos depois que 3 rotas de navios que atracavam aqui na cidade foram transferidas para o Porto de Navegantes, né? Isso. Como é que você viu essa situação? Então, já era uma situação esperada. O que acontece? Como eu falei para ti, tem aquelas meio que assimetrias regulatórias, né, que o pessoal comenta, porque lá eles têm os seus próprios funcionários, aqui depende da mão de obra do ógimo. Lá, na verdade, é uma indústria portuária, né, privativa, é um terminal privativo. Ele funciona como uma empresa mesmo, uma organização, né, portuária. E por não depender da mão de obra do ógimo, né? E também porque não necessita pagar para a autoridade portuária pela quantidade movimentada, né? Pela quantidade que ele movimenta, e por outros aspectos também, ele se torna mais competitivo, né? E essa competitividade, né, o faz diminuir as tarifas. E a diminuição de tarifas atrai os armadores, né? Coisa que, infelizmente, a empresa que está estabelecida, né, no Porto de Itajaí não consegue atingir, né, esse nível de competitividade, porque ainda tem algumas amarras, né, em nível federal, em nível de regulação, né, em nível regulatório. Ok. Eu quero partir então para um lado um pouco mais do interior dos portos, na parte logística. Como é que na hora que recebe os produtos, na hora de armazenar, existem algumas regras? Determinados produtos devem estar separados ou juntos? Existem algumas regrinhas de armazenamento num porto? Sim. Primeiro, assim, nem todos os portos trabalham com armazenagem, né? No caso aqui de Itajaí, a grande maioria das mercadorias, a grande parte das mercadorias ficam, quando tem que ficar armazenado, fica em terminais de retroárea, né? Sim. E claro que existem mercadorias que são compatíveis entre si, né? E aquelas que não são compatíveis. Existem as cargas refrigeradas, que precisam estar em um local apropriado, com tomadas, né? Ríferes apropriadas para que elas continuem mantendo, né, a sua originalidade, né, o seu produto continue fresco, né, no caso da carga refrigerada. E existem também as cargas perigosas, que precisam ser, né, as cargas IMO, né, que a gente considera, que precisam ser armazenadas também em uma área segregada, né.
Enfim, existe, no caso do granel, aí não se aplica aqui a Itajaí, né? Mas no caso do granel, né, as cargas líquidas, né, os granéis líquidos, né, também deve ficar, até inclusive os terminais, o cais, né, ele é feito até de uma forma mais isolada, né, para que não se misture, que não cause avaria em outras cargas. Certo. Então, tem que ter uma diferença, né? Milhões de regras, né, professora? Milhões de regras em termos de armazenagem. Não só dentro do armazém, mas também fora dele, né? Até no próprio manuseio, no próprio transporte também se faz necessário, né? É muito organizada toda a atividade, É né? muito organizada. É por isso que a necessidade da mão de obra qualificada, né? Hoje, o sistema portuário e de armazenagem, toda a cadeia, né, logística, ela não pode mais depender só como antes da prática do dia a dia. Certo. Tá? A pessoa tem que ter outros conhecimentos. E é por isso que muitas empresas enviam seus funcionários para... Não, olha, só a prática não, tu vai ter que te qualificar, né, na academia, né, e aliar esse conhecimento teórico à prática, né, para poder trabalhar conosco e produzir mais, produzir melhor também. Perfeito. Olha, nós temos só mais 1 minuto. Gostaria que você comentasse um pouquinho do seu envolvimento com essa atividade, né, professora? Vimos que você tem uma monografia da sua especialização que é voltada aqui para a região do Itajaí, de Itajaí. Exato. Enfim, e até, se der tempo ainda, comentar rapidamente sobre o ingresso aqui na universidade para quem está interessado, então, no curso de tecnólogo. Ah, sim. Eu atuo no curso, né, há 7 anos. A minha formação é em administração, fiz um MBA em gestão portuária em uma instituição ligada na cidade de Santos. Acabei de defender o meu mestrado, também em administração, mas também focado na logística portuária, né? Para os alunos, para as pessoas que querem, né, se qualificar nessa área, o curso abre 2 vezes por ano, né? As turmas abrem 2 vezes por ano. O ingresso pode ser feito por vestibular ou por histórico escolar. As vagas são disponibilizadas aí 40, 50 vagas todo semestre. Inscrições abertas para o vestibular, né, professora? Sim, sim, sim. Inclusive, a gente tem o OPA agora no sábado, claro, né? Que a gente vai apresentar o curso, né? E todas as características dele. E, assim, a pessoa tem que pensar, assim, que além do curso em si, ela também tem que se qualificar uma língua estrangeira, né? Principalmente o inglês e, se possível, o mandarim, né? Participar de workshops, de palestras, né? E ler muito, né? Porque é uma área nova, né? Se a gente for pensar bem, é uma área que está, né, recente, que precisa de pessoas qualificadas, mas que estejam atualizadas também, sempre. Muito bom. Agradecemos muito a participação, professora Hilda Maria de Souza Rebelo, professora aqui do curso Superior de Tecnologia em Gestão Portuária aqui da Univale. Obrigada, professora. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou também em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.